Senhor, povo de Deus, quero trazer uma palavra para os irmãos em Cristo Jesus. Muito tempo que eu não trouxe uma palavra. Quero também pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, ative o sininho para receber vídeos edificantes da palavra de Deus. Quero trazer uma palavra que se encontra lá em 2 Reis, do capítulo 7, do versículo 1 e 2. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, esta hora, mais ou menos, dar-te um alqueiro de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 cevadas por 1 ciclo, e a uma porta da Samaria. Porém, o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse a janela no céu, eu poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém não comerás. Amém? Louvado seja Deus. A palavra pronunciada de 2 Reis, falando acerca do profeta Eliseu, sobre a fome que havia naquele local de Israel. Nós olhamos agora no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que agora o rei Sírio levanta agora guerra contra Israel. É interessante que ele, sabendo que ali estava um homem de Deus sobre Israel, ele manda agora uma tropa ir de encontro agora a Eliseu. A Bíblia vai nos mostrar que essa tropa foi diante de Eliseu para poder matar Eliseu. A Bíblia vai dizer também que quando o moço, o servo de Eliseu, levantando cedo de madrugada, ele olha e veja aquelas tropas ali no meio de Israel, os soldados dos sírios ali no meio de Israel, procurando Eliseu para matar. Então o seu servo, o jovem, agora corre de encontro com Eliseu e vai anunciar a Eliseu que os soldados estão atrás dele para poder matar. O desespero daquele jovem era tanto que ele estava angustiado. É interessante que agora Eliseu fala para ele: não temas, porque mais são que está conosco do que estão com ele. Eliseu agora traz uma palavra de confiança para aquele jovem, para que ele não vinha ficar desesperado. Nós olhamos agora e vimos que no verso 17, ele fala: orou Eliseu e disse: peço ao Senhor que abra os olhos para que ele veja, Senhor, que esse moço, ele vê que o monte está cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Então Eliseu orou a Deus e pediu para abrir os olhos deste moço. E ele viu um batalhão ao lado de Eliseu, anjos, carroças de guerra. Então Eliseu, descendo ali, orou ao Senhor e pediu para ferir todos que estavam ali, os soldados ali no meio de Israel, todos os soldados sírios que estavam à procura para matar. É interessante que Eliseu ali orou ao Senhor e o Senhor feriu cada um de cegueira. Eliseu passou perante a eles e eles não pôde tocar um dedo sequer em Eliseu. A autoridade do homem de Deus é reconhecida, porque aonde ele passava, ele deixava a sua marca. Ele pronunciava com autoridade o nome de Deus. É interessante que aí já vinha muita agora fome, porque o rei Sírio ali com seu exército, ele cercou todo Israel. Então não podia entrar mantimento algum, não podia as pessoas se alimentar, as pessoas estavam morrendo de fome. Nós olhamos agora pelo contexto bíblico agora, segundo a palavra de Deus, havia uma mulher agora que ofereceu o seu filho para o rei de Israel, para poder comer, e depois queria que o rei de Israel pudesse dar o filho dele para poder ela comer. Ela queria fazer uma troca acerca disso. É interessante, quando o rei ouviu essas palavras, a Bíblia vai dizer que agora ele rasga as suas vestes e começa a clamar ao Senhor, porque era muita dor. Quem é que na situação de fome ia querer comer seu próprio filho? A fome era tão grande que ela queria cozinhá-lo e comer. Então nós vemos que Israel estava sofrendo por causa das suas iniquidades, porque deixou de adorar o Deus vivo. Então Israel estava sofrendo as consequências dos seus atos. Então Eliseu agora traz uma palavra profética
no capítulo 7 do versículo 1, Eliseu agora diz: assim diz o Senhor, amanhã esta hora, ao menos dá-se um alqueiro, uma flor de farinha, um ciclo e 2 cevadas de ciclo, e na porta de Samaria. Ele trouxe uma palavra profética. Ele trouxe uma palavra profética naquele lugar. É interessante que o homem, ouvindo, o soldado que estava à porta, ouvindo isso, desacreditou do homem de Deus. O que a gente estamos vendo no dia de hoje é pessoas desacreditando da palavra e do homem de Deus, olhando muito para a aparência e não conhece o íntimo do homem de Deus. Aquele homem não conhecia Eliseu conforme a palavra de Deus. E ele desacreditou. Mesmo que o Senhor abra a janela do céu, ele falou, não poderia suceder isso. E Eliseu falou para ele: tu verás com teus olhos, porém eu digo, e não comerás. É interessante que ele não comeu, mas também foi morto, atropelado pela multidão que passava ali para se alimentar. Ali agora, aonde estavam os sírios, né? Porque a Bíblia vai dizer que agora, naquele local onde estavam os sírios, Deus fez uma grande zoada, um grande estrondo que parecia muitos e muitos cavalos de guerra. E os sírios que estavam localizados naquele arraial, a Bíblia vai dizer que eles ficaram atormentados. Eles começaram a questionar, dizendo que o povo de Deus se ajuntou com o rei do Egito, né, para poder enfrentar eles, né? E ali eles ficaram com medo e deixou o arraial com seus mantimentos, com seus cavalos, com seus jumentos, deixaram ali e fugiram do local. Então ali foram alguns leprosos naquele local e ali encontraram comida, encontraram mantimento. Então ele foi avisar o rei de Israel e o povo de Israel que o povo sírio tinha abandonado o local. E agora o povo foi buscar mantimento lá no arraial, porque o soldado sírio já não estava mais no local. Então aquela multidão passou com muita força, que atropelou o soldado que estava à porta, que desacreditou do homem de Deus. E segundo a palavra de Deus, esse homem foi morto, atropelado pela multidão que estava faminta. Então muitas das vezes é assim que acontece no meio de nós. Muitos estão mortos espiritualmente porque não acredita na palavra do homem de Deus. E essa palavra o Senhor está trazendo para mim, para você, confiança e acreditar na palavra do homem de Deus, e acreditar nas promessas de Deus, porque esse homem, ele só desacreditou do homem de Deus, e ele viu com os próprios olhos o mantimento, e ainda perdeu a sua própria vida, atropelado pelas pessoas que passaram por ele. Então a gente devemos acreditar mais na palavra de Deus, confiar, buscar cada vez mais a palavra de Deus, ter uma comunhão com o Pai, não questiona, busca entendimento espiritual, sabedoria, para você não duvidar do homem de Deus, para você não duvidar da palavra do homem de Deus. É assim que o Senhor quer que eu e você faça. Amém? Então essa é a palavra que eu trouxe para vocês acerca do que Deus tem para nós. Então vamos estar sempre buscando no Senhor, porque esse é a palavra que Deus colocou no meu coração para mim e para você, acreditar na palavra.